Olá, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do nosso canal o SeikaCast, que é um bate-papo descontraído, mas com embasamento científico, trazendo referências à odontologia da nossa cidade. E hoje nós temos um grande convidado, um amigo meu, o Dr. Lucas Cortopassi. Seja bem-vindo, Lucas, ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, doutora Marcela. Estou bem feliz em estar aqui participando do podcast de vocês. Dr. Lucas, ele tem uma formação acadêmica, né? Ele é dentista, ele tem especialidade em ortodontia e ortopedia facial, é especialista em dentística e também mestre em dentística. Muito famoso essa parte da reabilitação oral aqui na cidade e o pessoal tem algumas dúvidas, né? O que é a diferença entre lentes de contato e facetas? Bom, a diferença entre as lentes de contato e as facetas se dá principalmente pela questão da espessura do material. Então, a gente preconiza trabalhos como lentes à literatura, sendo trabalhos de espessura de 0,2 milímetros a 0,5 milímetros, onde você tem uma espessura maior do que 0,5 milímetros, você já considera uma faceta. Então há muito essa dúvida e muitas vezes até os próprios colegas usam o termo lentes de contato para todos os tipos de trabalho em reabilitação, mas às vezes na maioria dos casos é utilizado faceta, onde você tem uma espessura um pouco maior comparado à lente de contato, o que não difere muitas vezes o material. Nós temos aí algumas diferenças entre cerâmicas e porcelanas, mas na maioria delas é o mesmo material que se faz a utilização, com exceção de uma cerâmica e uma porcelana como a feldspática, que requer, que tem mais estética comparado a outro tipo de cerâmica. E no caso, assim, quando o paciente chega no seu consultório, ele vai falar assim, não, eu quero mudar meu sorriso, eu quero um sorriso novo, né, lindo, né, branco. Então, qual que é a sua conduta, assim? Primeira coisa, o que você vê? A oclusão, parte do clareamento? Conta para nós o primeiro contato para fazer uma reabilitação. Com certeza, o primeiro contato a gente vai entender sobre as queixas do paciente. O paciente vai nos trazer aí a expectativa com relação à mudança que ele tem com o tratamento, através de uma anamnese, de um exame detalhado no consultório. A gente vai fazer toda uma avaliação da oclusão, que é a mordida, vai solicitar exames radiográficos e então planejar esse caso. A reabilitação, assim como se planeja numa ortodontia, na maioria das vezes a gente vai trazer uma nova função mastigatória para esse paciente. Esse paciente ele vai estabelecer uma nova função da mastigação. Então é necessário um trabalho minucioso, a gente vai avaliar, detectar qualquer problema que tenha dente a dente, para que então a gente possa sim ter como consequência um resultado estético satisfatório, mas principalmente tendo como base a função mastigatória desse paciente. E no caso, assim, sobre o clareamento, você indica fazer clareamento antes de todos os trabalhos ou não? Você vai focar na queixa do paciente, às vezes só aquele elemento, ou faz o clareamento para todos os casos? Entramos na parte da estética, sendo o clareamento hoje o tratamento que ainda assim mais se utiliza no sentido de mudanças estéticas. É um tratamento menos invasivo, né? Onde a gente parte do menos para o mais. E o clareamento, ele não é indicado necessariamente para todos os casos. Às vezes o paciente já tem trabalhos reabilitadores que foram feitos em outro momento, já tem dentes que já foram estabelecidos outras mudanças estéticas, mas na maioria dos casos onde você tem o substrato, que é o dente, para receber um trabalho, seja ele em resina, seja ele em porcelana ou cerâmica, se você entra com clareamento, você tem já um ganho no sentido de que talvez uma menor espessura do material, talvez você trabalhe menos dentes nessa reabilitação quando você não tem uma necessidade de alterar a oclusão do paciente, a mordida. Então, você tem também a questão da expectativa do paciente. Às vezes aquele paciente está satisfeito com a coloração da cor dos dentes em si, e aí você também não tem essa necessidade de entrar com clareamento. Mas vale lembrar que o clareamento aí na década de 70 começou com a parte do clareamento interno, né, em dentes escurecidos e tudo. Em meados de 89, 90, que veio a publicação de clareamento caseiro,
que é o clareamento que a gente utiliza hoje, até hoje como padrão ouro. Que é de moldeira, né, que o paciente leva para casa. Exatamente, aquele de moldeira que o paciente faz supervisionado pelo dentista. Então, que até hoje é considerado padrão ouro, onde você vai ter o acompanhamento e o paciente vai fazer em casa. Assim como a gente tem também o clareamento feito em consultório. Clareamento, assim como a parte estética na odontologia de outros trabalhos, teve um avanço muito grande ao longo do tempo. Hoje a gente já não se utiliza mais, não tem necessidade de utilizar a luz que a gente utilizava antes do LED em consultório para fotoativar esse gel clareador. O tempo reduziu bastante do paciente fazer o clareamento, por exemplo, em casa, que antes se dormia com essa placa de clareamento. Hoje, dependendo do produto, o paciente às vezes vai ficar 30 minutos ou até 2 horas e a gente já consegue, num intervalo de tempo aí de algumas semanas, um resultado satisfatório. E uma dúvida que todo mundo tem, o clareamento enfraquece o dente ou não? Vamos desmistificar esse mito aí. Isso realmente é um mito. O clareamento ele não vai enfraquecer a estrutura dentária, ele não vai promover alterações na estrutura do esmalte. E isso, ainda assim, é uma dúvida frequente dos pacientes. Os pacientes têm essa dúvida, sempre chegam ao consultório, assim como também a questão da sensibilidade. E às vezes deixa o paciente um pouco preocupado com relação ao procedimento, porque ou ele já passou por uma história de clareamento, ele já passou pelo procedimento no qual ele teve sim uma sensibilidade e gerou esse desconforto, esse trauma, o que também nessa evolução do clareamento a gente tem o quê? A dessensibilização que a gente faz previamente ao clareamento, e isso faz com que você reduz muito a questão da sensibilidade. É um procedimento, precisa ser orientado pelo profissional. A gente vê aí, né, Marcela, a questão da quantidade de às vezes sites que vendem um produto, o paciente ele compra essa moldeira com alguém ou faz o procedimento caseiro e aí começa a ter danos, começa a ter uma sensibilidade que não é normal. Aí sim, às vezes coloca a culpa no procedimento, mas na verdade a falta de monitoramento desse procedimento é que possivelmente possa estar causando isso aí. Perfeito. E no caso, quais as recomendações que você dá para o paciente durante o clareamento? O que ele não pode comer, beber? Isso também já tem muitos anos que nós temos na literatura aí, diversos artigos comprovando que aquela dieta branca que a gente recomendava para os pacientes ao longo do clareamento, ela caiu por terra. A gente já não tem mais essa necessidade de recomendar para o paciente. Por quê? Porque durante o clareamento, essa questão de fazer a dieta branca não vai ter alteração no resultado final. Então o paciente segue vida normal. Dieta branca, no caso aí, é alimentos que têm cor? Exatamente. Alimentos que têm cor, líquidos, o açaí, o nosso cafezinho de todo dia, o chocolate, o molho vermelho, tudo aquilo que tem corante e que vem do meio externo para o interno. Então, qualquer tipo de clareamento que fizer hoje não tem essa necessidade. Isso já é comprovado cientificamente. A gente tem diversos trabalhos que mostram pra gente a não alteração no sentido do resultado final. E depois que o dente está claro, né, já chegou no tom, o que você propõe para o paciente? Você tratamento ortodôntico prévio, ou se a oclusão estiver ok, você já vai propor para o paciente a reabilitação com facetas diretas ou lente? Qual que é a sua conduta aí? Ótimo, essa pergunta é excelente porque nós temos uma gama de possibilidades diante daquilo que o paciente nos traz. Às vezes o paciente chega ao consultório, ele já tem o quê? Uma oclusão, uma mordida correta e a gente precisa fazer pequenas alterações. Então a gente vai ter aí a possibilidade da resina composta, a gente vai ter a possibilidade de fazer o trabalho envolvendo as porcelanas, as cerâmicas. Primeira coisa, avaliar, né, a oclusão, porque muitas vezes o paciente chega com aquela necessidade, a expectativa de fazer, você avalia a oclusão, não tem como fazer aquele trabalho sem uma ortodontia prévia ou às vezes você reabilitar a boca toda do paciente. E que na maioria das vezes não vai ser o caminho ideal a seguir, a não ser que aquele paciente já tenha uma idade, já tenha uma necessidade. Então, geralmente, faz essa avaliação. Se o caso envolve uma necessidade de alteração ortodôntica, o paciente é submetido à ortodontia. Hoje a gente já tem aí a ortodontia com um tempo bem menor para atingir resultados comparado a antes. Temos também a possibilidade de aparelhos móveis, alinhadores, como o Invisalign.
Da ortodontia a gente já segue para a parte estética, que seria clareamento, a conduta na escolha do material, ou a resina, ou a porcelana, para que a gente possa então finalizar o trabalho com excelência. E no caso, o tratamento, o alinhamento dental, né, ou o tratamento da ortodontia por fixo ou os aparelhos móveis, né, no caso o Invisalign que vocês falaram, é bem interessante porque até aumenta a durabilidade da reabilitação, né, no caso das coroas ou das facetas. E no caso, o que você recomendaria, por exemplo, o paciente fumante? Qual o material que você recomendaria para fazer essa reabilitação? Excelente pergunta. O paciente fumante, nós temos a questão da alteração de cor, que às vezes a gente tem com a resina composta comparado às porcelanas. A resina composta ela é um material que ela necessita de uma lisura superficial de forma sempre a ter uma manutenção. A gente tem que ter uma manutenção periódica desse material. Então, o paciente que é fumante, às vezes ele também faz essa pergunta e a gente pode recomendar a resina composta desde que ele saiba desta necessidade que ele vai ter, inclusive maior do que um paciente que não seja fumante. Qualquer paciente que faz uma reabilitação, que faz um trabalho em resina composta, ele deve ser orientado que necessita dessa manutenção periódica para ter o quê? O polimento dessas facetas ou deste trabalho em resina composta. A resina, à medida que ela perde a lisura superficial, ela vai o quê? Ela vai criando porosidades e tudo que é manchamento extrínseco que vem para dentro da boca, no caso o fumante, ele está em constante uso, pigmento, né? pigmentação, exatamente, inteiro, né? Nicotina ou alcatrão, ele pode ter um trabalho em resina, porém ele vai ter uma manutenção desse trabalho e às vezes uma longevidade menor. Às vezes ele tenha que trocar esse material com menos tempo comparado a um paciente que não seja fumante. Então aí vai depender muito da questão do paciente, da escolha. Às vezes o paciente opta pela resina, às vezes o paciente já prefere optar por uma porcelana que no caso não tem alteração de cor e não tem alteração nessa lisura superficial. Então é de acordo às vezes com o que o paciente também, os hábitos e também o que ele quer investir, né? Porque a coroa de porcelana, ou a lente de porcelana, é um tratamento assim que não muda mais de cor, né? É um tratamento assim ao longo prazo, né? Mais duradouro, mas também demanda tempo, né? Então assim, tem um planejamento, então fala sobre isso também, questão de tempo, né? De reabilitação de uma faceta de resina ou de porcelana. Sim, hoje nós temos aí, tanto na parte das resinas quanto das porcelanas, diversas possibilidades, o que há alguns anos atrás a gente já não tinha. Dentro das resinas nós temos a possibilidade de fazer trabalhos tanto direto quanto indiretos. Nós temos também as facetas e as lentes para resina, onde a gente vai ter o quê? Essa diferença entre a questão da espessura, assim como na porcelana. Eu posso executar um trabalho em resina fora de boca, trazê-lo para a boca e cimentá-lo assim como a gente faz com uma lente de porcelana. A porcelana, ela teve o quê? Um avanço. Década de 50, 60, a porcelana ela tinha necessidade do quê? Do copo em metálico. Então as porcelanas elas vinham com aquela parte de metal por baixo, que ao longo do tempo isso ia comprometendo a estética. Década de 80, de 90 já veio, a década de 90 e 80 já veio as porcelanas livres de metal e de lá para cá, principalmente dos anos 2000 para cá, foi onde nós tivemos esse grande avanço na questão da resistência das porcelanas, nos possibilitando a ter uma menor espessura e também uma grande evolução no sistema adesivo, que é o que faz a colagem desses trabalhos. Então, nós temos aí diversas possibilidades, vai depender do quê? Da necessidade que aquele paciente tem para que a gente possa fazer a indicação. Eu sempre gosto de deixar muito claro para o paciente ele chega no consultório, às vezes com aquela ideia formada, eu quero fazer lentes de contato. Ele já chega pensando em fazer lentes de porcelana e tudo. À medida que você vê a queixa, às vezes o paciente tem queixa em 2 dentes, às vezes o paciente tem queixa em 1 dente, às vezes você realmente vai trabalhar com a porcelana porque aquele dente já tem uma porcelana, às vezes você vai trabalhar somente com pequenos acréscimos em resina para atingir a satisfação daquele paciente e você vai ter o quê? Um tratamento menos invasivo.
Excelente. E no caso, você tem trabalhado muito com esses alinhadores, né? Feito até grandes movimentações, que são o Invisalign, né? Isso. Então, assim, tem alguns casos bonitos para mostrar para nós, né? Porque às vezes um pequeno ajuste na oclusão vai melhorar, né? Até pequenas dores de cabeça e dá durabilidade ao trabalho, né? Com certeza. A gente tem hoje a possibilidade tanto da ortodontia fixa quanto a ortodontia móvel, que são os alinhadores, e isso facilitou muito, porque você, quando tem a indicação da ortodontia prévia a um tratamento estético, e como a doutora Marcela falou, isso é de extrema importância, porque você vai ter o quê? Mais longevidade para aquele trabalho, para aquela oclusão, para aquela mordida. Sem contar que você desgasta menos dentes, na maioria das vezes, se você trabalhou na mordida, acertou a questão da mordida, às vezes você não precisa nem ter a questão do desgaste, então você vai ter mais longevidade, você vai ter muito mais resultado estético e excelência naquilo que você entrega. Os alinhadores que já estão aí durante um tempo já, eles vieram com a possibilidade de que, do paciente que quer modificar a estética, não ter o comprometimento estético dos seus dentes como a ortodontia fixa faz. Lembrando que nós não temos diferença nessa questão de eu vou usar um alinhador para um caso que seja mais simples, eu vou usar a ortodontia fixa para um caso que seja mais complexo. A questão não é o aparelho, a questão é como será conduzido o caso e a questão da indicação, da disponibilidade de tempo que o paciente vai ter para utilizar aquele aparelho e também a colaboração. Quando você trata de um aparelho móvel, de um alinhador que retira, você requer uma colaboração constante do paciente, ao contrário de uma ortodontia fixa. Eu trouxe aqui alguns casos para mostrar para vocês de um caso como esse, onde a gente fez um preparo ortodôntico. O paciente tinha dentes menores, então a gente, através da ortodontia, fez o quê? Programou esses espaços, deixou esses dentes já prontos com os espaços delimitados para que depois nós fizéssemos o trabalho estético. Nesse caso, nós fizemos um trabalho em lentes de porcelana. Esse caso, a paciente chegou no consultório, ela tinha o quê? Uma necessidade que todas as vezes que ela fazia uma consulta, os profissionais falavam, seu caso é de cirurgia ortognática, você tem uma mordida cruzada anterior, é uma alteração muito grande, não tem como a gente fazer nem uma reabilitação estética, nem fazer a parte da ortodontia sem fazer uma cirurgia. Nós conseguimos um resultado muito satisfatório, fazendo o quê? Ortodontia fixa e um trabalho em resina composta. Primeiro, descruzamos a mordida da paciente, que é aquilo que a doutora Marcela falou, você vai atingir o quê? Um sucesso na função mastigatória, para depois nós chegarmos no resultado que seria, através das resinas, a mudança estética daqueles dentes que sofreram desgastes por conta da mordida que estava errada. Esse terceiro caso é um caso assim, limítrofe, porque se o paciente ele opta por fazer uma alteração da estética sem alterar a questão da função mastigatória primeiro, com certeza você vai ter problemas e um resultado muito insatisfatório. Como vocês podem ver, o trabalho, o paciente ele tem a mordida totalmente fora do encaixe, então os dentes superiores eles estão avançando na questão dos inferiores. Então, se você vem a fazer um trabalho, você vai fazer um trabalho estético numa mordida que está totalmente errada, comprometendo isso a longo prazo, justamente a questão da longevidade desse trabalho. Nesse caso também nós fizemos a ortodontia e depois trabalhamos em 6 dentes as lentes de contato. Vendo que, às vezes, na maioria dos casos, não tem a necessidade de você trabalhar também todos os dentes, ou 10 dentes, ou 12 dentes. Você vai trabalhar aquilo que realmente tem a necessidade. Excelente, né? Excelentes casos, mostrando assim que a ortodontia alinhada com uma dentística, né, bem programada e planejada, temos excelentes resultados, belos resultados aí com o Dr. Lucas mostrando para nós. Mais alguns casos, né, de resinas, mostrando a diferença, né, de resultado entre resinas, lentes de resina e porcelana. Uma dúvida muito frequente, né, doutora Marcela, é a questão, por exemplo, da reabilitação oral.
O paciente ele não entende, para o leigo é difícil entender o que é uma reabilitação oral e eu acho importante a gente pegar esse ponto. A reabilitação oral é quando você precisa modificar a mordida do paciente, modificar a oclusão. Por quê? Porque você vai fazer um trabalho estético e você precisa de uma mordida, de uma função mastigatória correta. Então, às vezes o paciente chega, é muito comum em casos já de adulto, meia-idade, o paciente já teve todo um histórico de odontologia, muitas vezes traumas, você tem que de fato mudar toda aquela mordida, toda aquela oclusão, aí sim você tem que despender o quê? De trabalhos maiores, de mais tempo, você vai pegar o tratamento lá, o dente, desde o tratamento de canal, se aquele dente está saudável, se não tem nenhuma infecção, se não tem nenhuma lesão, a partir dali você vai trabalhar a estrutura do dente, se é uma coroa, se é uma faceta. A estética não envolve apenas os trabalhos estéticos que são as facetas e as lentes. Nós temos também outros procedimentos que envolvem, no caso, essas reabilitações. Trouxe aqui para vocês 2 casos onde eu quero desmistificar a questão de reabilitação pode ser feita em resina composta, pode ser feita em porcelana? Sim, você pode fazer uma reabilitação tanto em resina quanto em porcelana. Isso vai depender da indicação do caso e vai depender exatamente da questão do quanto o paciente pode investir nesse trabalho. Então, nesse caso, nós temos aqui uma alteração, o paciente chegou também, um caso de bruxismo, o paciente já tinha uma mordida uma sobremordida muito acentuada, com desgaste nos dentes. Ela falou, Lucas, eu já fui em alguns profissionais, não querem fazer o meu caso, eu não tenho condição de fazer porcelanas, porque é um caso que vai despender mais custo. O que a gente pode fazer? O bruxismo, no caso, seria, né, o ranger dos dentes, né? Exatamente. O desgaste dos dentes. Exato, é uma condição no qual o paciente, por hábitos parafuncionais, ele vai ou apertar os dentes, ou ranger, ou apertar e ranger os dentes. E isso em constância vai fazer o quê? Vai prejudicar, vai alterar, vai danificar a estrutura dos dentes, fazendo com que tenha perdas estruturais e isso afeta a longo prazo também, tanto a questão da mordida quanto a questão também da face do paciente. Então essa paciente, ela veio, nós fizemos um trabalho de reabilitação, ou seja, eu trabalhei praticamente em todos os dentes em resina composta, tanto os dentes lá de trás, que são os dentes posteriores, quanto os dentes da frente. Já aqui, o segundo caso, uma paciente que na adolescência já tinha feito uma ortodontia, um caso de mordida aberta, esse espaço entre os dentes, o paciente encosta os dentes, a mordida, mas não fecha. Essa paciente, nós já fizemos um trabalho de reabilitação, ou seja, nós mudamos toda essa mordida através das cerâmicas, através das porcelanas, tanto na parte superior quanto na parte inferior. E no caso, que se ele for optar por um tratamento com porcelana, até uma reabilitação total, é longo o tratamento? Você pode fazer em um dia? Ou quanto tempo demora? Excelente. A questão do tempo, hoje, com a odontologia digital, isso reduziu muito. A questão de ter muito tempo para grandes reabilitações, porque demanda o quê? Uma parte laboratorial. Logística, né? Manda para um laboratório fora, volta. Exatamente. Principalmente nós que estamos numa cidade menor, e hoje nós já temos aí bons laboratórios e a odontologia digital ela veio para mudar tudo isso, porque através do escaneamento você já reduz essa parte, às vezes, da moldagem, você tem a questão da impressão dos trabalhos de forma muito mais rápida. Então você tem aí clínicas que também comportam e têm toda a estrutura de fresadoras, de impressoras e que às vezes fazem trabalhos em um dia, em uma semana, depende também de como a condição daquele paciente está, porque às vezes o paciente precisa de um trabalho provisório, se acostumar com aquele trabalho para depois estabelecer um definitivo. Então hoje depende muito dessa questão da necessidade do paciente, porém nós temos aí a possibilidade de ter trabalhos com muito mais rapidez comparado a um tempo atrás. Quando a gente fala também em lentes e também a questão de trabalhos reabilitadores, outra dúvida, doutora Marcela, muito comum entre os pacientes: eu vou desgastar os meus dentes, como que isso vai acontecer? Eu não quero desgastar meus dentes. Nós temos aí a diferença entre 2 tipos de trabalhos que às vezes o leigo não sabe, que são trabalhos, por exemplo, as lentes
que nós já falamos, e as coroas. Reparem que essa imagem nós temos aqui os dentes com as lentes superiores e nesse dente do meio, esse dente ele já está preparado para receber um trabalho com lente. Ou seja, eu tenho o quê? Integridade do dente, um mínimo preparo foi feito, que a gente chama isso de uma mini canaleta, para que haja o quê? Uma adaptação do trabalho sem prejudicar a longo prazo o periodonto, que é o quê? A gengiva. Doutora Marcela sabe muito bem disso. Eu ia comentar bastante, né? Porque Exato. assim, mesmo que seja minimamente invasivo, tem que se ter um preparo, né? Então a gente tem que ter um profissional que realmente vai reabilitar, que tem uma visão global, a parte periodontal, porque a parte periodontal, que é a parte gengival ao redor daquele dente, ele tem que ter saúde para que aquele trabalho também tenha durabilidade, não invada aquele espaço, né? Não fique sempre inflamando, porque senão ele vai ter um sorriso bonito, mas começa a inflamar, infeccionar, então ele ganha um problema ao invés de uma solução estética, né? Com certeza. E estando nessa área, a doutora Marcela com certeza já recebeu trabalhos onde às vezes você tem uma estética linda e aí o paciente chega no consultório, doutora Marcela, essa gengiva não para de sangrar, essa gengiva não para de inchar. Gente, isso não é normal. Porque se você sobrepõe ao dente um trabalho num dente que já tem volume, sem um mínimo preparo que seja... Um sobrecontorno, né? Um sobrecontorno, o excesso, né? exatamente. Vai fazer o quê? Vai acumular placa ali, aquilo ali vai gerar uma inflamação recorrente. Então é muito importante mostrar porque quando vocês veem trabalhos na internet, no Instagram, onde você vê esse tipo de trabalho, esse tipo de preparo, que o dente parece um cone, isso não é uma lente. O dente ele já sofreu uma perda estrutural muito grande. Eu brinco que assim, é o último suspiro do dente. Então o paciente ele tem que cuidar muito bem. Ele tem só a raiz e aquele pequeno parte ali da coroa que muitas vezes é até um pino que está apoiado na raiz. Isso não é uma lente. Uma lente de contato requer o quê? Que você tenha a estrutura do dente para receber esse trabalho, que você tenha esmalte para você ter uma perfeita adesão e uma longevidade. Se você já tem uma grande perda estrutural, você já vai trabalhar às vezes ou com uma faceta, que tem mais espessura como eu já mencionei aqui, ou você vai trabalhar com uma coroa total. Entendeu? Que antigamente o pessoal falava aí de pivô. Por quê? Porque você já perdeu estrutura e aí você tem que, através de uma retenção mecânica, trabalhar num preparo e não confiar apenas no sistema adesivo que vai fazer a colagem desse trabalho. Isso é um tema importante para o leigo, porque todos os dias a gente recebe no consultório um paciente. Eu quero, mas nossa, eu vi aquele artista, eu vi aquela pessoa, influencer, o negócio caiu, o trabalho caiu, o dente ficou horrível. Provavelmente aquele paciente ele já tinha aquele dente daquela forma ou já tinha um trabalho em coroa ou a gente sabe que também pode ter negligenciado ou cometido uma iatrogenia por um colega que às vezes não tem habilidade técnica para fazer um trabalho minimamente invasivo. Às vezes o paciente chega no seu consultório com aquele dente todo restaurado, né, cheio de resina, querendo uma lente. Né? E a lente de contato odontológica, ela tem analogia igual à lente ocular. Então ela é fina. Então se tem muita restauração, como ele falou, tem pouco remanescente, tem pouco resíduo de dente sem restauração, então aí já é mais indicado, né, a coroa, porque vai ter que tirar todo aquele material antigo para ele colocar um dente para reabilitar aquela função, né? Exatamente. Uma outra dúvida, doutora Marcela, muito comum. O paciente ele chega no consultório. Doutor Lucas, eu faço resina ou eu faço porcelana? Isso vai depender do quê? A questão do custo, do investimento. Nós temos dois materiais que têm uma diferença na questão do custo, porque a porcelana envolve um laboratório, já mencionei aqui. A questão da indicação do trabalho, a doutora Marcela acabou de mencionar, se o trabalho, se aquele dente, o substrato que nós chamamos, ele já tem muita perda estrutural, ele já tem uma alteração de cor muito grande, você às vezes pode até trabalhar em resina, mas você tem uma melhor indicação para uma porcelana, que você vai ter um selamento e vai ter uma melhora na questão do resultado, às vezes com a porcelana. Você então
tem a possibilidade hoje praticamente de tratar com os dois tipos de material. O bruxismo, como nós já mencionamos, que é uma perda estrutural do dente através do hábito de ranger ou apertar, ele não te impossibilita de fazer um tratamento, seja ele com resina, seja ele com porcelana, por exemplo. Por quê? Porque nesses casos a gente precisa de um monitoramento ainda maior, de um controle. Por quê? Porque o bruxismo ele não vai ter uma cura, ele vai ter um controle. O paciente tem que estar sempre passando em monitoramento, usando, no caso que é indicado a placa, para proteger não somente o dente que já desgastou, como também o trabalho que foi realizado. O bruxismo hoje, né, doutora Marcela, principalmente depois da pandemia, ele vem aí, eu brinco que a cada 10 pacientes que aparecem numa semana no consultório, metade ou mais da metade vem com uma queixa de bruxismo. É onde você tem que saber avaliar, diagnosticar, porque não necessariamente você vai fazer só ortodontia, você vai fazer só reabilitação estética e você vai resolver esse problema. Então, tem sido muito comum, cada vez mais, e também não tem escolhido a idade. Às vezes o paciente associa isso, é o adulto. Não, o adolescente, está ali na época de vestibular, aquela tensão, aquela preocupação, chega com travamento, articulação comprometida, às vezes o paciente não tem problema nenhum na questão da oclusão, que é a função mastigatória. É importante entender que essa associação também é muito comum, esse mito de associar, a mordida está errada, então por isso você está sentindo dor. Uma coisa até pode potencializar a outra, porém, você tem também pacientes que têm uma mordida totalmente errada, que já chegou aí nos seus 60, 70 anos e nunca teve dor, nunca teve problema na articulação. Então é muito importante saber diferenciar isso. Eu até trouxe aqui para vocês também para mostrar casos. Primeira coisa é a questão do bruxismo, né? Se você faz uma reabilitação ou se o paciente não tem uma reabilitação, porém foi diagnosticado que ele necessita, ele tem que usar uma placa, ele precisa usar a placa. Isso também a gente tem uma certa dificuldade, porque o paciente sabe do diagnóstico, sabe da necessidade, mas às vezes não tem a colaboração. E o uso da placa, que geralmente é feito de forma noturna, enquanto está dormindo, porque você tem ativação do sistema nervoso central com a questão do bruxismo, então você traz ali aquele desconforto que a doutora Marcela acabou de mencionar. O paciente acorda com dores de cabeça, com a musculatura da face cansada. Então você tem que saber avaliar, diagnosticar para poder tratar e controlar esse paciente. Um outro tema muito importante que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui é a questão da erosão ácida, do envelhecimento precoce dos dentes, que tem acometido cada vez mais os nossos pacientes, sejam eles adultos, seja adolescentes. E o que é esse envelhecimento precoce dos dentes? A mudança de hábitos. Isso envolve também a questão do bruxismo, porque ele também faz a perda estrutural, mas a questão o esporte hoje está muito em voga, os pacientes, independente da idade, praticando muito. Você tem uso de bebidas isotônicas, você tem um meio ácido que vem de fora para dentro, causando o quê? Perdas estruturais e severas, danos irreversíveis no esmalte. Então isso também é uma coisa que o paciente às vezes se alerta só quando ele já tem o quê? A sensibilidade. Ele chega no consultório, doutor, eu não aguento de dor, sensível, eu tomo água, tudo que eu faço me incomoda com sensibilidade. Aí você vai fazer uma avaliação mais detalhada, você vê que aquele paciente já tem perdas estruturais de esmalte, já tem o quê? Retrações gengivais, que o paciente fala ali no pezinho do dente, aquela já perda de estrutura, e ele não entende por quê. Antigamente se falava muito, escova os dentes com muita força e aí você vai perdendo. Isso pode potencializar algo que já começou, uma perda que já começou, mas isso está relacionado a outros fatores também. Então é outro fator muito importante de você trazer, no caso, para o seu dentista, para o seu profissional, se você tem, e que seja feita uma avaliação. Eu tenho aqui um caso para mostrar para vocês de como é possível perder estrutura. Às vezes o paciente ele olha, o leigo ele olha e fala, gente, mas como que o paciente chegou a esse nível de perda estrutural? Bruxismo, erosão ácida, meio ácido vindo do externo para o interno, faz com que você vai perdendo estrutura de esmalte. O que está por baixo do esmalte, que é a dentina, é essa parte mais amarelada, no tom mais de marrom. O
paciente vai perdendo e comprometendo completamente o sorriso, a estética, a segurança do paciente ao conversar, ao sorrir. Esse caso, inclusive, nós fizemos, doutora Marcela, em resina, que é outra dúvida até de, às vezes, colegas. Nossa, eu tenho tanta perda assim, eu já não tenho mais como ter uma estrutura para receber aquele material. Bem indicado, bem executado, a gente consegue com certeza estabelecer. Nesse caso aí, é muito comum também, a gente recebe na parte da periodontia, né, esses pacientes com grandes erosões, o bruxismo, como nós falamos, né, por questões de estresse, e também as bebidas isotônicas, que são as bebidas ácidas, né, a ingestão de colas, de refrigerantes. Nós até fizemos um post no Instagram falando sobre essas bebidas ácidas, do pH, né, a sensibilidade é algo que é muito presente, o combate à sensibilidade na periodontia, né? E outra coisa interessante também, que é a parte de gastrite também, que o paciente que tem gastrite, refluxo, né? Ele tem também esse problema bem exacerbado. Doutora Marcela, muito bem lembrado. Eu tive um caso que me chamou muita atenção de um paciente jovem que tinha refluxo, tinha uma ideia de que tinha refluxo, mas não sabia, e o diagnóstico ele começou pela boca. Por quê? Porque esse paciente dormia sempre de um lado, e o lado pelo qual ele dormia era o lado que mais acometia erosão ácida. Então, ao conversar, ao ver a questão do dia a dia desse paciente, foi onde a gente detectou e encaminhou para o gastro, mas doutor, por que eu tenho um lado da minha boca toda perdida, com várias estruturas danificadas, e o outro lado não? Se eu escovo dos dois lados, se eu mastigo dos dois lados, o refluxo. O paciente durante a noite tem o refluxo, aquele líquido que é altamente ácido, aquele suco gástrico que sobe, ele fica alojado do lado que o paciente está deitado, acometendo aquela estrutura. Outra coisa muito comum, e quando a gente fala de erosão ácida, são muitos hábitos que hoje a gente faz e nem percebe. Eu vejo muitos pacientes, ou às vezes pessoas na academia, tomando bebidas energéticas. A pessoa está com sono, quer ali treinar. Você está em atividade física, você reduz o seu fluxo salivar, fazendo com que isso, que gera o efeito tampão da saliva de proteger a estrutura dentária, faz com que aquela bebida energética, também em uso constante, vale lembrar o que, pessoal? Não é uma vez que você tomou, 2 vezes que vai ter esse problema. É o uso constante, diariamente. Eu tive um caso de um outro paciente que trabalhava em home office e tomava em média 2 litros de energético por dia. Aquela garrafa de 2 litros, ele não tomava o café, mas ele tomava o energético. Com certeza, isso foi trazendo o quê? Danos. E você só descobre através de uma anamnese detalhada. Porque muitas vezes você fala, não tem refluxo, não tem isso, não tem aquilo. Mas como que esse paciente, a hora que você vai conversando, às vezes numa conversa informal, o paciente te traz essa informação. Doutor, eu tomo energético todo dia, eu tomo Coca-Cola todo dia. Eu faço bochecha, eu tenho mania de tomar Coca-Cola e fazer bochecha. Eu acabei de alimentar, toda vez eu tomo Coca-Cola e faço bochecha. Você faz o quê? Uma alteração do seu pH para um meio ácido, isso de forma constante, diário, você com certeza vai ter aí danos. Quando a gente fala em retrações gengivais, esse caso, por exemplo, a paciente tinha... 3. Exatamente. O paciente tinha o quê? Muitas perdas. Ali já estava escuro, por quê? Porque já estava o quê? Acometendo cárie. Aquela doença que a gente diz, e com certeza ainda é mais prevalente na boca, que é a doença cárie, ela deixou de ter também tanta a relevância comparado hoje à erosão ácida. Hoje você tem as duas coisas o tempo todo aparecendo. Você tem o paciente com a cárie e você tem o paciente com erosão ácida. Então, não deixou de ser a doença mais prevalente, continua, mas a erosão ácida e o bruxismo, eles tomaram frente de muitos casos. É impressionante quanto isso vem aumentando cada vez mais. Como que a mudança de hábitos, né, ao longo dos anos, né, fez com que mudasse também, né, o padrão comportamental. Né? Hoje em dia, a gente não tem mais tanto problema com a dieta cariogênica, uma dieta com muito doce, porque isso já está bem sedimentado, né? Os malefícios, mas os pacientes começam agora a ter novos hábitos também maléficos, né? O uso de energéticos, que hoje melhorou a acessibilidade a esses produtos, então eles começaram a utilizar e vai surgindo novos problemas. Muito interessante. Com certeza. A gente fala que
assim como em qualquer área, na odontologia não seria diferente, né? O paciente, muitas vezes ele não tem acesso a até uma pasta de dente, uma escova. Então, esse paciente, obviamente, ele também não vai ter uma consciência a respeito de uma dieta não cariogênica e, na verdade, ele come o que tem, o que aparece. Por isso, ainda assim, a doença cárie é uma doença mais prevalente. Mas quando você parte de um paciente que tem a possibilidade de ter uma prevenção, de ter uma orientação, eu brinco que muitas vezes é aquele corpo saudável e uma boca doente, porque o paciente ele se preocupa muito com a questão estética corporal, facial, e quando você vai analisar, avaliar aquela oclusão, aquela mordida e aqueles dentes, você fala, meu Deus, mas como assim? Como que isso está? Se por fora, se corporalmente a pessoa se cuida tanto e a boca hoje ela já está nessa situação. É onde entra exatamente isso e às vezes o paciente não tem nem noção do que ele mesmo está fazendo nessa questão do uso de alguma coisa que possa estar prejudicando. Excelente, né? A boca é o reflexo dos nossos hábitos diários, né? Então, a gente tem que realmente ver o que a gente ingere, porque isso reflete em toda a nossa saúde. Perfeito. E assim, eu não poderia deixar de mencionar, doutora Marcela, o que hoje é muito frequente em redes sociais. A gente sabe que nós estamos aí na era das telas o tempo todo passando. É a era do Mentex. Todo mundo quer aquele dente Mentex. Vocês lembram daquela pastilhinha? Não, mas não é bem assim, gente. Vamos escutar. Exatamente. Eu até brinco que, graças a Deus, isso está mudando. A gente volta um pouquinho lá atrás, as próteses mamárias. Quando começou, quando teve aquele boom, as mulheres queriam o quê? Seios grandes, próteses grandes. A gente já vê que hoje, nesse decorrer do tempo, elas já estão o quê? Querendo remover essas próteses. Algumas, tiver artistas, influencers, removendo, não quer mais ou quer reduzir. Gente, com os dentes, com os trabalhos estéticos, não vai ser diferente, não está sendo diferente. Eu sempre falo com o paciente, você pode ter dentes brancos, você pode ter um resultado estético satisfatório. Quem não quer ter dentes branquinhos, certinhos e tudo mais? Mas assim, você não precisa trabalhar com resultados artificiais. E o principal disso é quem vai fazer, de que forma vai fazer. Porque muitas vezes a culpa é do material. Não, o material não tem nada a ver com isso. A resina não tem nada a ver com isso. É um trabalho operador dependente. Quem vai executá-la é que é responsável por aquilo. Ah, mas meu paciente quer o dente branco, ele quer o branco papel. Você consegue trabalhar com ele, olha, vamos fazer um dente branco, mas através de uma estratificação da resina, você consegue trabalhar um dente com um mimetismo de cor que você traz mais uma sensação de um resultado para um dente natural. Seu dente vai ficar branco, mas você consegue trabalhar isso. Então, eu trouxe aqui para a gente só ver, né? Quando eu falo resultados artificiais, a culpa não é do material, eu tenho esse caso, o paciente chegou dessa forma, um trabalho em resina composta, e eu deixei ela dessa forma. A culpa é do material? Não tem como dizer que a culpa é do material, porque você tem o mesmo material, porém num operador diferente. Você tem o quê? Uma discrepância muito grande de resultados. Sem contar que esse trabalho, como a doutora Marcela mencionou e está acostumada a receber, ele tem sobrecontorno, ele tem gengiva inflamada, ele tem às vezes cárie por baixo dessa resina. E não é culpa da resina, é culpa de como foi feita essa resina. Aqui a gente tem trabalhos que a gente pega na internet, isso aqui nunca foi natural, isso aqui nunca foi real. Não tem como você dizer que uma pessoa é o dente do máscara, né? Tenha dentes dessa coloração. Então, assim, você tem a resina branca opaco? Tem, e é muito mais fácil você fazer um trabalho, às vezes, utilizando uma resina que é totalmente opaca. Você vai lá, coloca na frente do dente, esconde tudo que está por trás, mas e o resultado final? Então, assim, vale lembrar, vale ressaltar que o Instagram ele nos ajuda muito, a rede social nos ajuda muito, mas trabalho estético, ele é o quê? Saúde. Então você tem que pensar sempre. A mesma coisa o quê? Aquele paciente que chega e muitas vezes eu falo, mas você não tem necessidade. Eu não tenho nem coragem de mexer no seu dente para fazer, seu sorriso é lindo. Ah, mas eu quero, a lente é moda, isso. Gente, estética
moda, você tem que pensar muito. Tudo aquilo que você coloca na sua boca, no seu dente, na sua face, você vai ter o quê? Uma manutenção. Você vai ter em algum momento que trocar, que mexer, que trabalhar. Então, assim, nós temos aí uma gama de possibilidade de... A doutora Marcela, que trabalha com harmonização, ela sabe bem. Bom senso. Vamos ter bom senso. Tanto o paciente na escolha do que quer fazer, quanto o profissional também na execução. Realçando, né, a importância da escolha do profissional, né, porque o trabalho que o profissional executa na boca do paciente é a sua assinatura. Então é muito importante ter uma boa escolha de um profissional competente, que ele vá fazer um trabalho de qualidade, né, resgatando a naturalidade, porque ninguém quer colocar uma lente ou fazer um trabalho que todo mundo aponte e fala assim, você fez isso, né? Isso aí a gente tem que incorporar. Quando um trabalho é bem feito, é quando ele olha para o seu sorriso ou para o seu rosto e fala assim, nossa, você está tão bem, né? E não descobre o que foi feito, mas viu alterações. Então, essa postura do Dr. Lucas é bem interessante, que eu acho que é esse caminho mesmo. Buscar naturalidade, restabelecer o equilíbrio com o paciente, ter durabilidade, né? Isso é muito importante. Nós estamos aqui há muitos anos no mercado, então mostrando que trabalho de qualidade tem durabilidade. Por quê? Porque o profissional atrás, ele tem uma grande bagagem, um grande preparo para executar esse trabalho. O que a doutora Marcela falou, né? Eu estou aí com 18 anos de formação, de trabalho. A doutora Marcela está com quantos anos, doutora Marcela? Uns 22. Já uma caminhada maior. O que eu venho percebendo ao longo do tempo? Essa mudança de que o menos vai ser sempre mais, isso é fato. E é onde entra, que eu falei lá atrás, da questão da indicação. O paciente, ele chega às vezes com a ideia de que ele tem que fazer o sorriso todo, que ele tem que trabalhar o sorriso todo. Quando você fala para ele, olha, se eu trabalhar o seu sorriso em 10 dentes, você vai ficar com um trabalho artificial. Ah, mas por quê? Porque você não tem necessidade. Eu vou criar volume em dente que não tem que criar volume. Você vai ficar com aquele sorriso com muito volume, com aquela sensação de boca cheia. Você vai chegar, mas o seu sorriso vai chegar primeiro que você. E eu até, num desses slides que eu coloquei aqui, eu falo exatamente isso. A gente tem cada dia mais indicações em excesso, gerando o quê? Retrabalhos. O paciente às vezes chega, você tem que retirar aquilo, aí às vezes você tem que fazer novamente, porque o dente ele já sofreu danos, ele já sofreu um desgaste, por exemplo, e o natural ele vai o quê? Sempre está na moda. Você sempre vai ter um dente natural estando na moda. Agora, o artificial, você vai o quê? Enjoar com muita facilidade. Então, eu tenho aqui diversos casos que eu trouxe, mostrando o quê? Pequenas alterações. O paciente, às vezes, o que? Você indica só aumento de borda, que a gente chama de pequenos acréscimos, pequenas alterações, às vezes só em 4 dentes, às vezes em 6 dentes. Então, isso é muito importante. Você desmistificar essa coisa de que precisa ser feito em tudo, precisa fazer em 10, precisa fazer em 12, não. Quanto menos você trabalhar, quanto menos você indicar onde realmente não tem necessidade, mais você vai ter um resultado de excelência e uma estética que vai favorecer aquele resultado final. Com certeza, gente. Eu também tenho esse lema, né? A parte de cirurgia, a gente tem o Brademar, que é the less is more, então assim, o menos é mais. Então ele sempre prega isso para nós. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que pequenos detalhes fazem toda a diferença. E às vezes um dente que você muda a posição ou melhora a estética, muda toda uma dinâmica facial. Com certeza, concordo plenamente. Eu quero, na verdade, deixar um recado que talvez seja muito mais até para os nossos colegas do que para o leigo, porque assim, a gente sabe e cada vez mais a gente vai atingindo a maturidade profissional que trajetórias perfeitas não existem, né, doutora Marcela? Claro. Quem senta, o dentista brinca, a bunda no mocho, que está ali no dia a dia clínico, que tem a parte, a doutora Marcela também segue hoje na parte acadêmica, trabalhando essas duas linhas, a gente sabe que trabalhos não vão dar certo, a gente vai ter que refazer, a questão do dia a dia do consultório, para todo mundo acontece o certo ou errado, a dificuldade, e o importante é o quê? A gente ter cada vez mais uma união na nossa classe, a gente ter cada vez mais aproximação, e esse tipo de trabalho, esse tipo de contato, ideia que a doutora Marcela aí trouxe,
de trazer um bate-papo com os colegas, que são claramente os mais próximos, ela vai convidando, depois dando a possibilidade de outros. Isso é muito legal, porque você mostra a odontologia que você faz, uma odontologia correta, uma odontologia séria, mas também nós sabemos que por trás de tudo isso existe uma luta constante, porque você executar o certo, você também tem as suas dificuldades do dia a dia, que qualquer colega tem, que qualquer trabalho vai ter. E agora, para a gente também, uma pergunta pessoal, que eu sempre gosto de perguntar, mediante a tantas áreas, por que você escolheu a odontologia, a ortodentística? Conta para nós. Bom, eu sou filho de dentista, meu pai aí é um dentista pioneiro na cidade, 50 anos de profissão, e é engraçado porque assim, a odontologia, ela não permeou a minha infância no sentido de ter curiosidade, de ir lá e tal. Eu decidi fazer odontologia já próximo da época da faculdade mesmo, para o meu pai foi até uma grande surpresa, e eu acho que a odontologia, eu tive um encontro com ela mais por a questão da habilidade manual e por essa questão de você ver a transformação que você é capaz de fazer, não somente no sorriso, na boca, nos dentes, mas principalmente na questão da alma do paciente. Então, assim, se existe uma coisa que me engrandece, que me fortalece, que eu uso como combustível diário, é você ver a mudança que você permite nesses pacientes, desde o momento que ele chega ao momento que ele sai e depois que você vai acompanhando. A questão do sorriso, da satisfação, da segurança, isso é algo que me deixa muito feliz e muito motivado. Então, eu acabei partindo para a parte da estética, para a parte da ortodontia, que é onde você consegue, não que outras especialidades não têm, cirurgia também você tem, às vezes mais nos bastidores, né? A harmonização hoje mais ainda, porque você trabalha na questão da face. Então isso é algo que talvez mais me encantou e me trouxe para a questão da profissão, do que eu realmente escolhi executar aí para sempre na vida, ou não talvez para sempre, mas hoje já com 18 anos eu espero que muito mais tempo. Que bom, né, gente, ter profissionais assim que gostam de odontologia como nós. Então, isso é um dos motivos que a gente trouxe mesmo colegas para mostrar esse lado da odontologia, como é belo e como nós temos aqui na região de Catalão profissionais assim, referências que às vezes ficam escondidos entre quatro paredes porque nós somos clínicos. Hoje a gente também faz essa parte nós somos professores, estamos ensinando, mas assim, a nossa grande base é o atendimento diário no consultório, entre quatro paredes. Então aqui, através desse bate-papo, vocês vão conhecendo um pouquinho mais dos trabalhos dessas grandes referências aqui de Catalão. E eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Eu achei que foi muito enriquecedora, foi muito legal. E eu vou deixar aqui o espaço para você, Dr. Lucas, para deixar suas redes sociais, para que você possa colocar seus contatos, mostrar onde te achar aí para usufruir desses belos trabalhos aí. Bom, mais uma vez, muito obrigado, doutora Marcela. Concordo com tudo que você disse aí, é muito importante. Adorei o nosso bate-papo. Eu acho que a gente falou de uma forma realmente descontraída, que é a proposta. Temas e trazendo tanto a parte técnica quanto o que o leigo, muitas vezes, o paciente chega com dúvida, então isso é muito importante. Redes sociais hoje é imprescindível, né, para a gente ser cada vez mais conhecido, trazer o nosso trabalho. Eu estou aí, Instagram, @Dr. Lucas Cortopassi, tenho o site, que também é no meu nome, Lucas Cortopassi. Então, assim, ficarei imensamente feliz em receber o paciente, esse que está me assistindo e que gerou aí uma empatia e tem uma necessidade. E muito obrigado. Fico realmente muito feliz e lisonjeado pelo convite. Obrigado, Dr. Lucas, pela presença. E se você também gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos episódios e até a próxima. Tchau!